Outra classe medicamentosa que nós temos são os antibióticos, tá? Os antibióticos, eles são medicamentos que atuam sobre infecções bacterianas, não atuando então sobre vírus e também nem fungos, tá? Ele está então entre os agentes mais, indiscriminadamente prescritos. Então, os médicos eles às vezes fazem a prescrição indiscriminada, sem critério nenhum dos antibióticos, tá? E isso pode contribuir para poder, ter um problema da resistência, de antibióticos. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas a resistência bacteriana a antibióticos, faz com que as bactérias tenham resistência às medicações que já estão criadas, e aí o paciente tem que tomar antibióticos cada vez mais fortes, e isso pode estimular, então, a chegar a um certo ponto onde todas as bactérias terão resistência aos medicamentos já existentes, terendo, então, que criar novas medicações, tá? Então, antes eles podiam, ser eficazes e hoje os antibióticos podem não ser mais. Então, muitas vezes as pessoas, também usam sem prescrição médica, tem ali uma leve dor de garganta, já acha que tem que tomar antibiótico. Então, todas essas ações acabam prejudicando o próprio paciente e também, acabam aí transformando, num problema internacional em relação à resistência de bactérias. E dos principais grupos de antibióticos que nós temos as penicilinas, que são antibióticos aí que mais, que causam com maior frequência as reações de hipersensibilidade. Então são medicações potentes, porém, muito, que provocam reações do paciente. Então de 0,7 a 10% dos pacientes, que recebem as penicilinas, eles provocam reações, tá? Então, provocam violentas respostas imunológicas. As penicilinas naturais, elas não resistem ao meio ácido do estômago. Então, por isso que a gente não administra penicilinas via oral, somente endovenosa, tá? Então, aqui a gente apresenta endovenosa e também intramuscular. Apresenta maior frequência de reação de hipersensibilidade do que as sintéticas. Então, a gente tem como exemplo a penicilina benzatina, que a gente tem, horror, que a gente chama de bezetacil, todo mundo acho que já conhece o bezetacil, O bezetacil é uma penicilina. E a gente tem outro tipo de penicilina também, que é a geprocaína, que a gente chama de pescacilina. Então, as penicilinas semissintéticas, elas têm maior vantagem, e elas resistem ao meio ácido do estômago, podem ser administradas via oral. Então, a gente tem a ampicilina e a amoxicilina, que são administradas aí via oral. Outro grupo de antibióticos que nós temos é as cefalosporinas, que elas são divididas em gerações, tá? Então, quanto maior for a geração, maior será seu espectro, ou seja, mais bactérias ela vai conseguir matar. E uma das vantagens das cefalosporinas é que ela tem poucos efeitos colaterais. Então, nós temos as cefalosporinas de primeira geração, que a gente tem a cefalaxina, a cefalautina e a cefadroxil. De segunda geração, nós temos a cefaclor. De terceira geração, a gente tem a cefalotina e a ceftraxona. E de quarta geração, a gente tem a cefpirona, que vai aumentando aí a cada geração. Então, vocês podem ver que a primeira geração tem mais medicações do que da quarta geração, tá? De quarta geração são são medicações mais modernas. Dentro ainda da classe de antibióticos, nós temos os aminoglicosídeos, que são usados no tratamento de pacientes com infecções graves, tá? Especialmente septicemias, causadas por algumas bactérias. Então, aqui a gente está falando de problemas mais generalizados, quando o paciente tem uma sepse, uma infecção por todo o corpo. Então, o potencial nefrótico, desses medicamentos são muito baixas, tá? Então, eles foram substituídos. Então, os principais medicamentos, são gentamicina, a amicacina, a streptomicina, que foi o primeiro medicamento aí utilizado para poder tratar a tuberculose, e a trobamicina. Para outra classe de medicamento antibiótico, a gente tem o clorafenicol, que é a quemitemicina ou a cintomicina. Então, eles são, utilizados contra salmonelas.
Então, são bactérias no estômago, né? Então, geralmente são utilizadas para esse fim. E eles são contraindicados para portadores de insuficiência hepática, né? Por serem hepatotóxicos. Então, o que a gente tem, eles fazem muito mal ao fígado, tá? A sobredosagem pode trazer anorexia, vômitos, distensão abdominal, letargia, cianose, respiração irregular e morte. E os efeitos adversos relacionam-se com a urticária, exantema cutâneo, náuseas, vômitos e também a inflamação da língua, que a gente chama de glossite. As tetraciclinas são muito comuns, tá? Elas contraindicado quando a gente vai utilizar em gravidez, lactação em criança, então a gente só pode usar em adultos, tá? Porque ela faz, então, a descoloração dentária permanente, então vai deixar os dentes, né, com cor marrom acinzentada. E também pode provocar malformação óssea. Elas são indicadas em doenças sexualmente transmissíveis, pacientes com DPOC, eventualmente úteis, né? Em acne também, tratamento de espinhas e também doenças periodontais. A gente tem como exemplo de tetraciclinas a tetraciclina, né? A oxitetraciclina, a minociclina e a doxiciclina também desse grupo aí. No grupo 6, a gente tem a lincomicina, que são utilizadas em pacientes alérgicos a penicilinas e também a cefalosporinas, apresentam boa absorção, né, via oral e não oferecem interferência dos alimentos. Então, a gente tem a lincomicina e a clindamicina como substitutos. A gente tem a vancomicina, que é utilizada em infecções graves e também é restrita apenas ao hospital. Então, clientes com distúrbios renais devem ser monitorados constantemente porque é muito tóxica aos rins. A gente tem o metronidazol, que é específico para micro-organismos anaeróbicos, né, que não vivem na presença de oxigênio. É indicado para o tratamento de amebíase, giardíase e também de vaginite. E ela possui efeito anti-abus, tá? Então, elas podem ocorrer algumas reações adversas, né? Então, elas podem provocar convulsões, elas podem provocar cefaleia, elas podem provocar sonolência, cólicas abdominais, elas podem provocar náuseas, vômitos, diarreia, poliúria, cistite, prurito, né, que é coceira, e o rush cutâneo, né, que é aquele, como se a pele estivesse irritada mesmo, tá? E, por último, nós temos as sulfas, né, que elas foram os primeiros medicamentos antibióticos usados em utilização clínica para infecções bacterianas, né, em seres humanos. Então, esse uso, né, quando ela surgiu, houve um uso muito discriminado e aí, então, houve uma resistência muito forte, né, das bactérias. Então, fez diminuir, então, o emprego das sulfas. Então, no começo, ele não era muito, digamos assim, era muito utilizado, e aí acabou que teve aquele problema que eu falei para vocês da resistência ao antibiótico e hoje ele quase não é mais utilizado, tá? É mais utilizado em infecções intestinais e também urinárias. E aí, a partir de 1970, a gente associou as sulfas com a trimetoprim, que é o Bactrim, que caracterizou-se então uma ampliação. Então hoje, né, a gente tem uma utilização juntamente com o Bactrim, onde as medicações elas são mais aproveitadas. Essas medicações elas podem ser classificadas em opioides, né, que é o derivado do ópio, onde a droga era obtida, né, do suco da papoula, né, e ela era desidratada, transformando-se em pó de ópio. Então, ele tem mais de 20 substâncias distintas. Ele, né, foi isolado aí em 1806, né, em qual a gente chamou a morfina, e em homenagem a Morfeu, e também depois, logo da morfina, veio a codeína em 1832. E a gente tem os não opioides, né, que são aí analgésicos mais fracos, que a gente tem o ácido acetil salicílico, o paracetamol, a dipirona e ibuprofeno. Mas aí essa classe, né, ela já entra mais nos analgésicos, que a gente vai ver então na próxima aula, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Então, fiquem com Deus, tá certo? Até a próxima aula e boa aula para vocês.